quando você vê uma pessoa má passar por um grande perigo, por uma coisa grave, e essa pessoa acaba escapando desse perigo que ela vivencia? Algumas vezes nós dizemos assim: se fosse uma pessoa do bem, teria morrido. Então, meus irmãos, nós, quando falamos isso, estamos dizendo uma verdade. Vamos entender um pouquinho melhor o que o nosso Evangelho tem a dizer sobre esse tema? Antes disso, gostaria de convidar você para você curtir a nossa página, né? Se inscrever no nosso canal, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, nós precisamos relembrar uma coisa que nós já falamos várias vezes aqui. A nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada, ela não é aqui. Nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Então, nós nos reunimos lá, nós estudamos lá, nós programamos essa nossa experiência aqui, e aí nós viemos para cá para passar por um período aqui que vai ser mais ou menos longo, dependendo daquilo que a gente tem que viver aqui, certo? Vai depender de cada um, das suas experiências, da sua evolução, das suas provas, do seu projeto existencial, né? Então, olha só, o que a gente tem que avaliar. Quando nós viemos para cá, quando nós estávamos vindo para cá, nós temos uma preocupação em relação à existência aqui na Terra, porque a existência aqui na Terra ela não é fácil. A gente tem esse véu, né, que acaba ocultando de nós todas essas memórias, essas lembranças que nós temos do nosso passado e até desse passado muito próximo, que é dessa experiência que a gente teve no plano espiritual antes de vir para cá. E aí o que acontece? A gente tem um pouco de receio se a gente vai bem ou se a gente vai mal nessa prova, apesar de ter estudado. A prudência nos diz, né, que nós devemos ter cuidado, que nós devemos ter uma preocupação em relação a essa nossa experiência aqui. Bom, feito isso, nós viemos para a nossa experiência. E aí vocês imaginem o seguinte: nós vamos fazer uma analogia aqui, como se nós fôssemos fazer um intercâmbio, né? Vou fazer um intercâmbio num outro país, num outro lugar, para aprender uma nova língua. E aí eu passo um período nesse lugar, faço todo o intercâmbio, faço toda a troca de experiência, tenho todo o meu aprendizado, enfim, passo por esse período. E uma vez encerrado esse intercâmbio, o que acontece? Eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para o meu lar. Não tem como eu prolongar isso. Eu já passei pela experiência que eu tinha que passar, né? Eu já tive as oportunidades de experienciar tudo aquilo que eu fui lá para experienciar, e aí eu preciso retornar para a minha morada, para o meu lar de verdade, não é isso? A mesma coisa, uma outra comparação que a gente pode fazer, também está relacionado, por exemplo, com uma pessoa doente, porque no final das contas é mais ou menos isso, né? Nós estamos aqui para ter algumas experiências, para ter alguns aprendizados, então como se nós estivéssemos num curso, né? Estivéssemos estudando, e muitos de nós, né? Uma grande massa dessa população de espíritos que está aqui encarnado, são espíritos doentes da alma, que vêm para cá também para se curar, para passar por processos que vão depurar o seu espírito, que vão melhorar o seu espírito. E aí a gente imagina mais ou menos o seguinte: a gente está com uma doença qualquer, né, com algum mal, e aí a gente vai, procura um hospital, a gente fica por um período internado nesse hospital, passa por um tratamento dentro desse hospital, e aí uma vez finalizado esse tratamento, imagina a gente querer ficar lá dentro do hospital. Não tem como, né? Nós sabemos que uma vez finalizado o tratamento, nós precisamos sair do hospital e nós precisamos voltar para o nosso lar. Então essas são algumas comparações simples, mas que demonstram de uma forma bem tranquila esse entendimento que nós precisamos ter sobre essa experiência que nós temos aqui na nossa vida, aqui na Terra. A nossa verdadeira morada não é aqui, nossa verdadeira morada é no plano espiritual. E uma vez encerrado o nosso aprendizado, o nosso tratamento, né, aquilo que a gente tem que experienciar aqui, a gente precisa ir embora. E algumas experiências vão ser mais longas, outras experiências serão mais curtas. Mas tem uma outra coisa que interfere nesse tempo de duração dessa nossa experiência. O Evangelho vem nos dizer que Deus concede muitas vezes um tempo de experiência aqui nessa Terra um pouco maior para espíritos jovens. Quando ele está dizendo espíritos jovens, ele não está dizendo da juventude da nossa experiência, de enquanto somos jovens aqui encarnados. Ele está falando de espíritos que ainda estão na juventude, que ainda estão bem no início do seu aprendizado,
que ainda tem muitas coisas por absorver, por aprender, por experienciar, né? Então esses espíritos precisam de existências maiores para que eles possam passar por mais testes, por mais provas, né? Para que eles possam vivenciar coisas diferentes e aí ter o seu aprendizado. Então, esses espíritos mais jovens, eles precisam de um tempo maior. E espíritos já mais experientes, até por mérito, assim diz o Evangelho, por questão de merecimento, é concedido uma prova mais curta, porque esses espíritos já não têm mais tantas coisas para serem absorvidas, eles estão passando por aqui para pequenos aprendizados por um tempo curto, e eles têm um entendimento maior das coisas. Então, com uma breve experiência, com um breve aprendizado que ele tem aqui, ele consegue reflexionar, ele consegue avaliar e ele consegue tirar daquela experiência curta o aprendizado que ele precisa, né? Muitas vezes a gente, é só olhar para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente passa pela mesma coisa, né? Pela mesma dificuldade, e a gente vai lá e insiste em errar no mesmo ponto. A gente vivencia aquela experiência e fala assim, nunca mais eu vou fazer isso. E aí, quando a gente vê, a gente está fazendo de novo e está tendo todo o aprendizado de novo, né? Está caindo de novo, tropeçando de novo, né? Tendo exatamente a mesma falha, na mesma situação. Isso muitas vezes mostra que somos espíritos jovens, teimosos, né? Na nossa adolescência espiritual, estamos ali insistindo, teimando, que queremos fazer a coisa do jeito que nós achamos que tem que ser. E eu queria falar um pouco disso também, porque nesse entendimento do tempo de duração, a gente muitas vezes quer julgar, quer censurar Deus, porque é assim que a gente se relaciona, né? A gente censura todo mundo que está à nossa volta, a gente censura todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, e aí muitas vezes na nossa pequenez, né? Na nossa falta de conhecimento, na nossa juventude espiritual, quer dizer, ainda estamos engatinhando em termos de desenvolvimento espiritual, em termos de conhecimento das coisas de Deus, né? E muitas vezes nós queremos julgar a Deus, nós queremos censurar as decisões de Deus, achando que nós é que sabemos o que é o melhor. E muitas vezes nós, com o tempo, descobrimos que nós é que estávamos errados, né? E que Deus é que é perfeito, que é amor e que é justiça, e que absolutamente nada acontece fora de um propósito, que nada acontece fora desse amor e fora dessa justiça. Então nós precisamos confiar mais nesse Pai, que é soberano, que é muito maior do que nós, que é muito mais perfeito, não é isso? E que vai saber escolher melhor as coisas para nós, assim como nós sabemos escolher muitas vezes melhor as coisas para os nossos filhos, para as nossas crianças, que pedem coisas que muitas vezes vai fazer mal para elas, né? E a gente diz que não pode, porque nós somos uma pessoa mais experiente, nós amamos e por isso não deixamos. Então, precisamos sair dessa visão estreita, né, de enxergar Deus com os nossos olhos e passar a ter esse tipo de entendimento que o Evangelho vem nos trazer e que é tão claro, né, que demonstra de uma forma tão simples, tão natural, uma coisa que nós precisamos ter esse entendimento. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os bons morrem antes. Essa regrinha não vale para tudo e para todos, ok? Existem muitos espíritos rebeldes, muitos espíritos teimosos, que não querem viver as coisas de Deus, né? Que muitas vezes se colocam em risco e aí acabam antecipando a sua partida. Para esses espíritos especificamente, eles terão outras oportunidades, terão outras experiências e poderão voltar aqui, recomeçar do zero e ter o aprendizado que eles tanto precisam ter, ok? Mas para aqueles que cumpriram a sua etapa, para aqueles que cumpriram o seu aprendizado, que vieram para cá e terminaram a sua jornada, lembrem sempre que a vida aqui, a experiência aqui é uma experiência difícil e não é justo querer manter preso aqui nessa experiência um espírito que já cumpriu a sua etapa, que já teve o seu aprendizado e que já está liberto. Como eu vou manter esse espírito preso, né? Nós precisamos efetivamente confiar nas coisas de Deus e dar graças a Deus quando Deus resolve querer libertar um desses espíritos que nós amamos tanto, né? Mas que gostaríamos de mantê-los aqui com a gente. Nós devemos, na verdade, dar graças a Deus, porque Deus está libertando ele cumpriu a sua etapa, cumpriu a sua jornada e agora precisa ir embora. E esse é o nosso Evangelho de hoje.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de você estar me recebendo, né? Queria pedir mais uma vez para você curtir o nosso vídeo, para você se inscrever no nosso canal, né? Para que a gente seja estimulado a continuar postando os nossos vídeos aí, faça o seu comentário, né? Ajude a gente a divulgar essas mensagens para quem precisa tanto, ok? Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e que Deus nos abençoe a todos.